Quero falar desse tema que foi proposto para o dia de hoje. Influência. Sobre influência. Um tema interessante. É uma palavra bem familiar nos dias de hoje. E os influenciadores, quando se fala desse assunto, muitas pessoas falam nas redes sociais e falam sobre política, sobre religião, sobre teologia, fofoca, diversos assuntos nós vamos ver nas redes sociais, a qual pessoas que são chamadas de influenciadoras estão propagando nas redes sociais. Só que nós vamos ver, o objetivo deles é exatamente influenciar as pessoas de acordo com a visão de mundo que eles têm, com a visão de mundo que eles vão ter. No entanto, os influenciadores, eles não são de hoje, não é uma coisa nova que passou a existir por causa da internet. Se nós formos reparar, desde o início da história, nós podemos ver que já existia pessoas influenciando. É só lembrar lá do início, no Jardim do Éden, você lembra, quando a serpente influenciou Eva e Eva influenciou Adão. Logo após também nós vamos ver o número de pessoas ali influenciando umas às outras para construir uma torre, a Torre de Babel. E também, lá no tempo de Cristo, quando políticos religiosos, fariseus, escribas e pessoas influenciaram até levar Jesus para aquela cruz. Mas também nós vamos ver pessoas que foram usadas na Bíblia, na história, para influenciar para o bem. Assim como lá no início, a serpente influenciou Eva, e foi uma influência tendenciosa ao mal, ao erro, que daí então veio a queda do homem, veio o pecado. Também nós vamos ver na história homens e mulheres que foram uma grande influência para influenciar o povo para o bem. Podemos ver que Abraão, ele foi uma influência que influenciou sua esposa, levou seu filho Ló, influenciando, confiando num Deus que falou com ele, um Deus que ele nunca viu, mas ouviu a voz desse Deus e creu, teve fé e confiou nesse Deus e seguiu rumo viagem. Também vamos ver Moisés, que influenciou o povo para sair do Egito e influenciou o povo no deserto durante 40 anos, e após dele, Josué influenciando o povo para conquistar a terra a qual Deus havia prometido para este povo. E é interessante porque a influência, ela pode ser tanto para o mal, tanto para o bem. Nós vamos ver no dia de hoje essa palavra influência, né, que se tornou até mesmo uma profissão. Você vai ver no Instagram, na bio de algumas pessoas, está lá, influenciador, influenciadora, virou até mesmo uma profissão. Mas eu te pergunto, você sabe o significado desta palavra influência, influenciar? Alguém sabe? Alguém se atreve a dizer ou arriscar o que significa? Tem algum sussurro aí atrás. Oi? Mas o fim é isso, né? Mas o significado, influenciar, essa palavra in, ela tem um prefixo e ela significa, ela traz o sentido de trazer de dentro para fora, ou seja, esse prefixo in, que traz o sentido de dentro, e fluenciar, ou fluência, ou fluenciar, vem da palavra fluir, que traz também a ideia, significa fluir de dentro para fora, ou seja, que significa influenciar, significa fluir de dentro para fora, é fluir aquilo que está dentro para trazer para fora e influenciar. Então, praticamente o que você carrega dentro de você vai ser transmitido para o lado de fora, e isso vai influenciar. Agora depende, se o que você carrega for ruim, for mal,
você vai influenciar pessoas também para o mal. Você vai ser uma péssima influência. Mas aquilo que você carrega dentro de você, for coisas boas, for para o bem, você também vai transmitir, vai fluir de você coisas boas, que irá influenciar para o bem. Então, ou você pode influenciar para o mal, ou você pode influenciar para o bem. O que você carrega no seu interior é o que vai influenciar pessoas. E como não falar de Cristo? Jesus, ele foi o maior influenciador e continuará sendo para sempre o maior influenciador de todos os tempos. Cristo influenciou, Cristo deixou ensinos e nos deixou exemplo de como nós devemos ser. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Ser cristão é ser pequenos cristos. Cristo nos deixou exemplo, vários exemplos de como devemos fazer, de como devemos seguir na caminhada cristã e como devemos influenciar a pessoa. Olha só, Jesus Cristo foi e continua sendo o homem que atraiu a maior quantidade de seguidores em toda a história da humanidade. Olha só, a Bíblia que conta a sua biografia foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o topo da lista dos livros mais vendidos. Isso já durante mais de 50 anos, a Bíblia é a que foi mais vendida e continua lá no topo. Ou seja, Cristo foi a maior influência daquela época, continua sendo a nossa maior influência nos dias de hoje e continuará sendo para todo sempre a nossa maior influência. Foi aquilo que o nosso irmão Jaife acabou de dizer. Cristo tem o seu padrão. Ele é um padrão que não muda, porque Cristo é imutável. Ele é o nosso padrão a qual nós devemos seguir. Ele é o nosso maior influenciador, a qual nós devemos nos espelhar, e através de Cristo, nós devemos refletir Cristo através da nossa vida. E aqui nós estamos com esse texto aqui, a qual, coloca para mim Mateus capítulo 5, a qual eu quero meditar com vocês para trabalhar essa temática, influência. Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha só o que esse texto vai dizer. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E nesse texto aqui, principalmente mais enfatizando o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15, nós podemos tirar alguma meditação e algumas lições de como nós iremos influenciar. Primeiro, nós não nos misturamos com o mundo. Tem crente aqui? O jovem crente, vou especificar, o jovem crente, ele não se mistura com o mundo. Nós não nos misturamos, nós não nos adequamos ao padrão do mundo, ao formato do mundo. A igreja do Senhor, ela não se mistura. Por quê? A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada, olha, escute isso. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. É enviada de volta ao mundo para testemunhar ao mundo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Primeiro, Cristo te chama, Ele te escolhe. Dá uma glória a Deus aí. Ele te chamou e te tirou do mundo, te arrancou do mundo, Ele te escolheu. Ele te chama do mundo. Nós estamos no mundo porque continuamos nesse mundo. E mundo aqui é a sociedade caída, é a sociedade que anda na contramão de Deus. Nós continuamos neste mundo, mas o que? Não somos deste mundo. Então nós somos chamados do mundo, depois nós somos enviados de volta para o mundo para quê? Para testemunhar ao mundo. Testemunhar ao quê? Testemunhar aquilo que Cristo fez por mim e fez por você. Lembra da mulher samaritana? Quando ela tem um encontro com Cristo ali, a partir do momento que Cristo alcança a vida dela, ela tem um encontro com a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. O que acontece? Ela sai dali e vai testemunhar o que havia acontecido ali naquele poço.
Ou seja, ela foi influenciada por Cristo ali naquele poço. E agora ela foi testemunhar o que Cristo fez ali naquele poço. Quem era Jesus? Ou seja, nós não nos misturamos com o mundo. O mundo não te influencia. O padrão do mundo não é para você. Você não tem que se encaixar e nem se adaptar ao formato do mundo. Porque nós já temos um padrão. Esse padrão é Cristo, como o Jaif deixou aqui colocado. Esse padrão é Cristo Jesus. Nós somos chamados do mundo, nós somos regenerados, transformados, e nós somos enviados agora para o mundo para testemunhar a obra de Cristo na nossa vida. Você continua nesse mundo aqui, mas você não pertence a ele. Quando eu digo mundo, eu digo a sociedade caída, eu digo a sociedade que anda na contramão de Deus. Você não pertence a ela, você pertence a Cristo Jesus. Ou seja, ele te influencia, te arranca do mundo, e agora você volta para o mundo para influenciar outras pessoas. Por quê? O jovem que é chamado, o jovem que foi influenciado por Cristo, ele não tem amizade com o mundo. A amizade do jovem com o mundo é um desastre. Podemos ver isso em Tiago, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: olha, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí eu te pergunto, ou você quer ser amigo do mundo para ser inimigo de Deus, ou você quer ser amigo de Deus para ser inimigo do mundo. Porque a partir do momento que você anda com Cristo, você é amigo de Cristo, automaticamente você virou inimigo do mundo. Porque agora você anda na contramão do mundo. O mundo tem um padrão, tem uma forma, e você anda na contramão, porque o seu padrão é Cristo. Para ficar mais bonito, todos aqueles que nascem de Adão para cá, todos estão caminhando para o inferno. Todos estão com a culpa herdada. Você já nasce em pecado, você já nasce em direção ao inferno, você já nasce com um formato. A forma de Adão agora vem com defeito. Todos depois de Adão vêm com defeito. Mas só que agora aqueles que nasceram em Cristo Jesus, o formato deles agora é perfeito, é outro. Você segue o padrão e a forma de Cristo. Oh glória. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis, não vos amoldeis ao padrão deste século, deste mundo. Aleluia. Então, você deve imitar a Cristo, que foi o maior influenciador de todos os tempos e continuará sendo para sempre. Você já foi chamado do mundo, você agora vai ser enviado para o mundo para influenciar pessoas do mundo para Cristo. Olha só, John Stott, eu vou ler aqui uma frase que ele comenta. John Stott diz que mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, é chamada para servir este mundo que a persegue. Aqui mesmo no capítulo 5, coloca para mim o capítulo 5 mesmo, só que vai no versículo 10 ao 12, versículo 10 ao 12. O John Stott diz que mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, ela é chamada para servir a este mundo que a persegue. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados serão vós quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Versículo 12. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, aqui no versículo 2 é uma motivação, no versículo 12 é uma motivação. Ele diz: olha, da mesma forma perseguiram os profetas, da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, já perseguiram os profetas lá no início e continuarão tendo perseguições até o dia de hoje. Só que nós fomos chamados para servir, para propagar o evangelho. Nós só prestamos para uma coisa, é servir. Servir o teu próximo. Você foi influenciado por Cristo para servir o seu próximo. E como é? Olha para mim, por favor. E como é que iremos servir a este mundo? Como? Influenciando com os princípios e padrões morais que Cristo nos deixou. Ou seja, entrando no versículo 13 ao 15, sendo sal e sendo luz. Como é que você vai perseguir esse mundo? Oh, glória. Como é que você vai servir esse mundo que te persegue?
Como é que você agora vai ser utilidade? Sendo sal e sendo luz. Influenciando como sal. Influenciando como luz. Olha só, o cristão é como sal. E a primeira característica do sal é: o sal é essencialmente diferente do lugar que é posto. Coloca lá o versículo 13. Só que primeiro devemos entender algo. Que quando Jesus está proferindo essas palavras aqui, o sal naquela época era algo assim muito importante para poder conservar os alimentos, as carnes, porque naquela época não tinha refrigeração. Então, o sal era algo que era muito utilizado, era algo muito importante. Então, quando ele fala isso aqui, isso para eles fazia um maior sentido, e para nós também faz nos dias de hoje, mas mais para eles naquela época que não tinha refrigeração. Vocês são o sal da terra. Olha só o que Cristo está dizendo: vocês são o sal da terra. E o sal não pode ser alterado, ou seja, onde ele chega, ele influencia, mas não pode ser influenciado. O sal, ele não pode ser alterado. O sal, ele não muda. Por isso que Cristo está dizendo assim: olha, vocês são sal. E o sal, uma dessas primeiras características é que o lugar que ele é posto, o lugar que ele é colocado, não altera o sabor dele, não altera o seu padrão. Nada consegue alterar o sabor do sal. Por exemplo, se você colocar o sal no limão e deixar lá, aí depois você vai lá experimentar um limão. O sal não vai ter o gosto do limão, mas o limão vai ter o gosto do sal. Ele vai estar totalmente salgado. Por quê? Não muda. Não tem como tirar o sabor do sal. Aonde ele é posto, não tem como alterá-lo. Então você está entendendo? Você é sal. Aonde você é colocado, você não altera. Você não muda o seu padrão. Você não muda a sua essência. Por quê? Assim é o crente. Oh glória. Se um jovem cheio do Espírito Santo, ele chegar num ambiente onde tem outros jovens que não são crentes, vivem na prática do pecado, vivem conforme o mundo ordena, vivem conforme o padrão do mundo. Se colocar um jovem que não é crente, que mal vem à igreja, que mal lê a Bíblia, que ele mal ora, não vai durar muito tempo não, meu irmão. Ele vai alterar e ele vai ficar conforme o padrão do ambiente que ele está. Mas se colocar um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que é sal, um jovem que lê a Bíblia, um jovem que ora, um jovem que está aqui no culto, fervoroso, oh glória, meu irmão, não tem como, meu irmão, ele não altera, ele não muda, ele não perde a forma, ele não perde o padrão dele. Mas sabe o que acontece, oh glória? Um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem um poder, porque o que ele carrega dentro dele é forte, o que ele carrega dentro dele é tão forte ao ponto dele não ser alterado, mas ele alterar o ambiente que ele está. Oh, aleluia! Ele não muda, mas aquilo que ele carrega tem poder de alterar o ambiente que ele está, tem poder de influenciar aonde ele está. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele pode estar na escola dele, e na turma dele tem jovens que os pais não são crentes, tem jovens que gostam de fumar um baseadinho, tem jovens que não gostam de assistir aula, tem jovens que são mau influência. Mas se ele for cheio do Espírito Santo, se ele for sal, ele não altera, mas ele tem o poder de alterar o ambiente. Oh glória, levante a mão. Ele tem poder de influenciar o ambiente que ele está. Vocês são sal. Vocês não alteram, vocês não mudam, vocês não perdem o padrão, porque vocês são sal. Mas vocês têm o poder de alterar o ambiente que vocês estão. Você pode chegar na faculdade, você pode ser bombardeado por qualquer ideologia, mas se você chegar lá cheio do Espírito Santo, você chegar lá crente, meu irmão, o ambiente de lá não vai alterar você.
Mas o que você carrega terá poder de alterar o ambiente que você está. Porque você é sal, você influencia. O que carregamos é tão forte que tem poder de tocar no interior das pessoas, do ambiente que você chegar. Outra coisa, o sal é antisséptico e inibe a decomposição. O sal não se destaca. Olha só que interessante, você que é sal. Quando o sal entra em contato com algum alimento, ele não se destaca. Por exemplo, você vai lá assar uma carne na sua casa amanhã, uma picanha, me convida, me chama, liga para mim, por favor. Corre aqui, pastor, rapidinho, vou lá. Você vai assar uma carne, comprou aquela maturada, né, Rafael? Aí você vai passar o sal no ponto. Você assou a carne, aí você vai cortar, aí você convidou o pastor, experimenta aqui, pastor. Aí eu vou experimentar a carne e vou falar assim, que carne deliciosa. Eu não vou dizer assim, que sal delicioso. Por quê? O sal, ele não se destaca. Mas quando o sal entra em contato com algum alimento, ele não se destaca. Ele faz o quê? Ele realça o sabor do alimento. E assim deve ser o cristão. Onde chegamos, não será nós que iremos aparecer, mas sim aquilo que carregamos dentro de nós. É aquilo que você carrega que irá aparecer, que irá resplandecer. Quando você chegar no ambiente, você vai alterar o ambiente, e as pessoas vão notar que tem algo diferente em você. Por quê? Você realça o ambiente que você está. Eu vou correr um pouquinho aqui, que a hora voou que eu não vi. Outra coisa importante, não seja sal dentro do saleiro. Isso aqui é interessante, por quê? Muitas pessoas, quando se tornam crentes, elas, ou até mesmo que não são crentes, mas estão vindo para a igreja, muitos se isolam. Muitos, eles se trancam, se fecham, sabe? Antissociais, anti-espirituais, não se envolvem, não têm um contato. E para alguns, isso é uma grande dificuldade de se relacionar. E até mesmo um grande desafio. Não sei se tem algum jovem que é assim aqui. Eu acredito que sim. Para outros é mais fácil. Ele vem para Cristo, ele quer logo testemunhar, ele quer logo contar, ele quer logo correr, que nem a mulher samaritana. Mas tem uns que se fecham, que se trancam, que não é um desafio conversar. É um desafio ter relacionamento. É uma grande barreira que muitos carregam. Só que a partir do momento que você vem para Cristo, Ele não quer isso de você. Você foi chamado para ser sal, mas não sal dentro do saleiro. Você foi chamado para ser sal fora do saleiro. Isso aí é algo que tem que ser vencido dentro de você. Por quê? Porque Cristo nos chama para ser sal e luz, para influenciar. E isso só será possível se você estiver fora do saleiro. Eu sei que para alguns é um desafio. Só que é um desafio que você pode vencer. É um desafio que tem que ser vencido. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para influenciar. Eu sei que para alguns a timidez é difícil. Eu sei que para alguns é um trauma que ele carrega e ele não consegue ter um relacionamento com pessoas. Só que se Cristo te chamou, Ele pode te capacitar. O Espírito Santo tem poder de fazer a obra na tua vida, meu irmão. É só você pedir para Ele: Espírito Santo, me ajuda. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para influenciar pessoas. E isso não será possível se você ficar dentro do saleiro. Se você ficar no seu canto escuro, escondido, sem querer que ninguém te note, sem querer que ninguém te veja. Você precisa influenciar a tua família. Você precisa influenciar
os amigos da tua rua. Você precisa influenciar os amigos da tua escola. Seja sal fora do saleiro. Influenciando como luz do mundo. Coloca o versículo 14. E eu já vou me encaminhando para o fim. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. O comentário do Dr. William Barclay, ele diz assim: que a luz tem 3 funções primordiais. Primeira, ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. Coloca para mim Filipenses capítulo 2, versículo 15. E o apóstolo Paulo, ele diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no mundo. Ou seja, no meio de uma geração perversa e depravada e caída, que anda na contramão de Deus, nós temos que o quê? Brilhar como estrelas no mundo. E se Cristo está dizendo que nós somos luz, porque há uma necessidade de ser luz, porque o mundo jaz do maligno. Se tem uma necessidade de ser luz, é porque existe uma treva, é porque existe trevas, é porque existe escuridão. Porque a luz, para ser útil, não pode ser escondida. Por quê? A verdade não pode ser escondida, mas proclamada. A igreja não pode se esconder, mas deve resplandecer. A luz aponta para algo ou alguém e não para si mesmo. Somos a luz do mundo e a nossa luz deve refletir Cristo. E você foi chamado para ser luz. Por quê? Porque há trevas. O mundo jaz do maligno. Coloca para mim Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que Paulo diz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele te arrancou do mundo e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você estava na escuridão, você estava nas trevas, só que agora Cristo te chamou e te transportou para o reino do seu Filho amado. Deus te transportou para o reino de seu Filho amado. Você estava na treva, você estava na escuridão, mas a luz que é Cristo te achou. A luz que é Cristo te trouxe para a luz, e agora você brilha nesse mundo perverso, nesse mundo depravado. Você brilha como a luz. Agora, nesse mundo de trevas, você influencia com a luz que resplandece em você. Essa luz é Cristo que resplandece em você, e agora você influencia o mundo. Olha só essa ilustração. A lua, ela não tem brilho próprio. Você sabia disso? Quem não sabia? Bom que todos sabiam. A luz que vem da lua é a luz que vem do sol. A luz do sol reflete na lua. Da mesma forma é assim. Cristo, Ele é a luz. E agora você resplandece essa luz. Outra hora você estava nas trevas, só que a luz que é Cristo mirou em você assim, ó. E agora você resplandece Cristo. Agora você influencia com a sua luz que vem de Cristo. Você influencia o mundo, a sociedade caída, a sociedade que anda na contramão de Deus. Você influencia. O mundo jaz do maligno. O diabo é o pai da mentira. Seu reino é reino de trevas. Mentiras filosóficas, morais e espirituais mantêm as pessoas prisioneiras do engano.
Se você é luz, é porque tem pessoas em trevas. É porque o mundo está na escuridão. Há pessoas que estão nas trevas. As pessoas que estão na escuridão do engano. Que engano? Das filosofias enganosas, da imoralidade, das mentiras filosóficas, do pecado. E agora você influencia essas pessoas que estão nas trevas. Através da tua vida, Cristo agora te usa para resplandecer na vida dessas pessoas que estão lá. E agora essas pessoas também serão chamadas por Cristo. Algumas pessoas perguntam assim: se Deus já elegeu todos os seus escolhidos, para que evangelizar? Como é que a palavra vai chegar para essas pessoas? Como é que você vai saber quem é o escolhido? Como é que você vai saber quem é o eleito? Só uma ordem nós devemos seguir: ide, pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Você irá pregar, você irá apresentar a luz, você irá apresentar o sal, e aqueles que são escolhidos, aqueles que são eleitos, eles ouvirão a palavra de Deus e serão transformados também. A igreja é a luz do mundo, e onde a igreja chega com a sua influência, as trevas da ignorância, do engano e da mentira são dissipadas. Para encerrar, ser sal e ser luz é carregar uma identidade, glória, que não se corrompe. Ser sal e ser luz é carregar uma identidade que não se corrompe. O texto diz que somos o sal e somos a luz. No versículo 13, ele diz: vocês são sal. No versículo 14, vocês são luz. A ênfase aí, ela é no ser. Vocês são. Vocês são o sal. Vocês são a luz. E tanto o sal quanto ser a luz, iremos influenciar por conta do que somos. A identidade que carregamos, essa identidade que não se corrompe, essa identidade que não muda, através dela que nós iremos influenciar. Aí eu te pergunto, para encerrar: será que você influencia ou você é influenciado? A pergunta é: quem é você? Influenciador ou influenciado? Entenda que a sua identidade está em Cristo. Ele é a tua identidade. Ele é o teu padrão. E o que devemos ser? Imitadores de Cristo. Sabe como você vai influenciar? Sendo igual a Cristo. Sabe como você vai influenciar? Imitando a Cristo. Não é jogador de futebol que irá te influenciar. Não é um influenciador digital que irá te influenciar. Não é um modelo, não é uma atriz, não é ninguém. Porque somente Cristo é o nosso modelo perfeito. Somente Cristo é o nosso padrão perfeito de exemplo. Você que é influenciado por Cristo, você será um bom filho. Você que é influenciado por Cristo, você será um bom esposo, uma boa esposa. Você que é influenciado por Cristo, você será um bom pai, uma boa mãe. Você que é influenciado por Cristo, você será um bom profissional, você será um homem de Deus, você será alguém que será exemplo, porque o teu padrão não muda, é imutável, ele é perfeito. Saia do saleiro, influencie. Talvez na tua casa tenha alguém que precisa ser influenciado. Talvez na tua escola tenha alguém que precisa ser influenciado. Talvez na tua rua tenha alguém que precisa ser influenciado. Sabe essas cadeiras vazias aqui?
Para quantas pessoas tu mandou o convite do culto de hoje? Quantas pessoas tu influenciou para estar aqui? Ou você passou o dia todo sendo influenciado pela internet e só chegou aqui por mera obrigação? Essas cadeiras aqui eram para estar cheias. Se cada uma pessoa aqui tivesse influenciado alguém para estar aqui. Nós estamos aqui, ó, todo mundo para servir vocês. Agora eu estou falando como pastor e líder de vocês. O Jonathan sai da casa dele para trabalhar e servir vocês. O Rafael, os músicos que estão aqui, saem da casa deles, deixam de sair com a família dele para estar aqui servindo vocês. Eu passei o dia todinho preparando essa mensagem aqui para vir servir vocês. E o que vocês fizeram? Quem vocês são? Será que vocês também estão influenciando, estão servindo pessoas? Ou estão sendo influenciados? Quero que você não fique com raiva de mim, mas você medite nessa palavra. Saia do saleiro, saia do quarto escuro, saia dessa prisão espiritual. Deixa de ser antissocial, deixa de não querer contato com ninguém, deixa de não querer conversar com ninguém, deixa de não querer estar em ambiente onde tem muitas pessoas. Você foi chamado para ser sal e luz. Através da tua vida, pessoas serão influenciadas. Através da sua vida, pessoas irão conhecer a Cristo. Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. E o que você fez? Quem você influenciou? Qual alma você ganhou? Eu torço muito e espero para que o nosso próximo culto de jovens venha estar todas essas cadeiras cheias. Porque sairão daqui pessoas que sairão daquela porta e irão influenciar. Seja mandando uma palavra para alguém, seja mandando um versículo bíblico para alguém, seja encontrando um amigo na rua e dizendo: amigo, terça-feira tem culto lá na minha igreja, uma bênção, bora lá. Seja mandando um rios de uma palavra no Instagram. Você fica o dia todo mandando rios para os amigos de coisas banais, de piadinha. Ei, você mandou um versículo bíblico, uma palavra, um louvor. Influencie, seja sal, seja luz. Saia desse quarto escuro. Feche os seus olhos. Que haja temor no arraial. Que haja temor no arraial. Eu vi um pastor dizer algo hoje. Ele disse assim, uma frase interessante: que quando aqueles que pecam, mas eles se sentem bem, é porque eles estão mal. Mas quando ele peca e se sente mal, é porque ele ainda está bem. Como é que tu está se sentindo? Soberano Deus e eterno Pai, que teu Espírito, Senhor, que tem esse poder de fazer a obra na nossa vida, possa, Senhor, fazer a obra na vida de cada um destes jovens. Nós oramos, Jesus.